Olá, pessoal. Eu sou o Matheus Curatini. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o modelo preditivo de campanhas de marketing bancário. É um modelo que a gente está trabalhando aqui no curso de mineração de dados do Instituto de Computação. A gente é um grupo. Esse grupo é composto por 5 pessoas, daí o nome Pentabytes: a Zamor, o Lucas, a Ellen, o Luiz Eduardo e eu. Aqui algumas das ferramentas e tecnologias que a gente usou no decorrer do curso e também nesse trabalho. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre base de dados, tá? O modelo que a gente tem e como a gente vai trabalhar ele. Hoje a gente tem um modelo de banco, um arquivo de banco em CSV. Esse arquivo ele representa campanhas relacionadas a marketing direto, ligações, seja ela via telefone ou celular. Uh, ela, ela tem um objetivo de classificar e prever se o cliente irá sobrescrever a um depósito de prazo variável, ou seja, um produto do banco que sai em alguma venda para o mercado. Tá? Aqui temos os tipos de dados. Aqui vemos todos os tipos que contém nesse arquivo CSV, alguns numéricos, alguns categóricos, e o target, que é o número final ali que a gente quer, se o cliente de fato sobrescreveu no depósito ou se ele não sobrescreveu. Tá? Gráficos de quantidade. A primeira análise que a gente faz nos dados é ver os valores de cada distribuição dos valores em cima dos dados que a gente tem. E esse dataset em específico, ele segue um padrão de distribuição onde ele concentra, por exemplo, os valores de idade numa faixa maior, os valores de campanha ali excedendo valores altos nos primeiros números, mas nos últimos números não tendo nenhum valor. Valores ali como frequência e PDs, né, que variam bastante, tá? Eu vou apresentar isso mais à frente, como a gente faz o tratamento disso e como a gente resolve esses tipos de problema. Aqui também tem um gráfico de distribuição de job, segmentada por target, né? O target que queremos é sim ou não. Então aqui temos uma análise de cada tipo de job, de valor que a gente tem no job e qual a distribuição entre sim ou não dentro do nosso banco de dados. A mesma distribuição por month. A gente pode reparar que, por exemplo, no mês de maio a gente teve mais contratações e mais recusas também. A distribuição uniforme de dia da semana, não teve um dia específico em que há muito mais ou muito menos. Tá? Então vamos lá. O que a gente fez para tratar os dados? Tá? Algumas colunas podem distorcer o peso e trazer um desequilíbrio na classificação, que lá na frente vai transformar cada uma dessas colunas em pesos. Né? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente trata esses dados. Então, os tratamentos que a gente aplicou aqui é a remoção das linhas duplicadas, o tratamento da coluna PDs, a aplicação de log para a distribuição do campaign, PDs e duration, e a transformação das variáveis categóricas para ordinais. Aqui temos também a normalização de dados, onde a gente ajustou alguns valores para que ela fique em intervalo comum, como a gente visualizou nos dados crus. A gente tem que reduzir alguns valores extremos para que esses valores não influenciem positivo ou negativamente na nossa avaliação. Então aqui a gente usou o min-max scatter para algumas colunas, label encoder para outras, conversão de variável alvo numérica específica para respostas positivas, onde a gente vai buscar clientes que de fato contrataram o produto, tá? E verificação se há algum valor faltante na tabela. Então aqui a gente tem uma distribuição da variável alvo, que eu acabei de comentar, onde a gente quer observar os clientes que de fato compraram aquele produto, né? E a ideia é separar esses conjuntos. Então a gente tem que ter 3 técnicas aqui para separar esses conjuntos. Como a gente tem uma distribuição desigual, né? A gente tem 88% de não e 11% de sim, aproximadamente. A gente tem que usar essas teclas de undersample, oversample e smooth, tá? Para que esses exemplos de classe minoritária possam trazer resultados sintéticos mais realistas ou evitar o overfitting, tá? Então a gente tem esse balanceamento de conjunto após o tratamento do dataset, a gente teve esses resultados. E agora a gente vai para o processamento de modelos. A gente vai passar um pouquinho sobre as escolhas que a gente fez, os testes, as validações, os treinamentos. Tá? Então, a primeira
era a escolha de baseline de modelos. A gente começou com 4 modelos: a regressão logística, o Random Forest, o SVG Boosting e o Grid Search. A gente dividiu os dados de treinamento, foi realizado um dataset de treinamento de validação e um dataset de teste. Aplicamos esse conjunto dos modelos para verificar precisão e score no final da conclusão. Aplicamos também validação cruzada para realizar testes em Grid Search, para ver o resultado disso. E para o conjunto de teste, utilizamos a planilha adicional de teste Bank Additional Test. Um fato que a gente trouxe para experimental foi essa biblioteca AutoGluon IA para modelos tabulares. Ela tem um ponto muito interessante, que ela faz a experimentação de diversos modelos que a gente ainda não tinha testado, né? Ela faz um stack com esses modelos e testa hiperparâmetros desses modelos, tá? Um ponto negativo é que ela tem qualidades de execução, ela tem, acho, se não me engano, 4 níveis, e no mais alto nível ela demora bastante. A gente usou um nível menor aqui para experimentação. Então ela apresentou esses modelos, e o legal é que no final ela faz um ensemble, um stacking dos modelos, né, e faz um peso entre eles. É bem legal utilizar essa biblioteca para começar uma experimentação, né? Então foi essa experiência que a gente teve com ela. A gente decidiu descartar devido ao uso dela no dia a dia mesmo, estava um pouco mais duradouro o tempo de execução, e a gente optou por utilizar os modelos que a gente começou a baseline. Então aqui tem um pouquinho dos testes que a gente fez em cima do conjunto de validação com essa IA. E esse foi um F1 para a classe 1 aí, que era o target nosso, tá? Voltando, a gente vai visualizar agora os resultados do conjunto de validação, daqueles modelos de baseline que a gente escolheu anteriormente. Aqui tem um radar sobre os modelos. Nós descartamos o modelo de regressão linear, então a gente ficou com 3 modelos. O Random Forest, ele se destaca em precisão, o Grid Search em recall, e ambos os 3 modelos têm um F1, uma acurácia e uma acurácia balanceada igual. Tá? Aqui um pouquinho dos dados do Random Forest com o treinamento de validação. Ele teve um F1 score de 0.63, o recall de 0.69 e uma precisão de 0.58 para o conjunto de sim. Aqui a importância das features de cada medição aí do nosso algoritmo de Random Forest. Aqui é nosso Extreme Boost. Ele conseguiu 0.61 no F1 score, 0.63 no recall e 0.60 na precisão. Aqui está a importância também das features para cada algoritmo, né? Antes do Random Forest, agora do XGBoost. Mais para frente eu vou demonstrar a comparação para a gente ter uma ideia. Aqui o Grid Search, onde a gente teve um F1 score de 0.63, o recall de 0.69 e a precisão de 0.58. Levando em conta que a gente fez a pipeline do Grid Search com 2 modelos, com o Random Forest e com o XGBoost. Tá? A importância de features que ele considerou. Aqui é uma acurácia geral, né? A gente tabelou isso para ficar mais claro, dos modelos que a gente escolheu, tirando a coluna duration durante alguns testes e depois considerando ela novamente. Então, aqui a gente tem do Random Forest menos sem a coluna duration, XBoost sem a coluna duration e o Grid Search. Aqui está a comparação das features, da importância de features de cada um de 2 dos nossos modelos, né, do XBoost e do Random Forest. A gente vê uma inversão ali na primeira coluna, onde no XBoost o NR Employed é mais importante, e no Random Forest a duração é importante. Vamos à finalização e resultados. Tá. Nós escolhemos o melhor modelo, o Random Forest, devido à sua precisão para a classe S e um F1 consideravelmente melhor. E aplicamos eles num conjunto de teste de dados, né? Então fizemos a normalização em cima do conjunto de testes também, para ficar igual ao conjunto de validação. E aplicamos a validação do modelo Random Forest em cima desse conjunto de teste. E aí a gente teve um resultado um pouquinho abaixo do esperado, que o F1 baixou para 0.31, o recall está em 0.21, mas a precisão se manteve boa, 0.62, né, para o target yes que a gente queria, target 1.
E aqui estão algumas conclusões. O modelo ainda teve dificuldade, né, para identificar os targets de S, devido ao desbalanceamento de dados, né, são quase de 88 para 11%, 89%. O modelo ainda está muito seletivo, de identificar essas classes majoritárias, né, não conseguindo identificar a maioria dos casos. Aí está uma matriz de confusão que demonstra o pouquinho do resultado, né. Então a gente chegou a algumas conclusões. A precisão de aproximadamente 60% utilizando a duração no conjunto de validação, ou seja, não descartando nenhuma coluna do nosso modelo. A precisão de 49, sem a utilização da coluna duração no conjunto de validação. Então, quando a gente descartou a coluna duração, lá baixou bastante a precisão. Lembrando do peso lá, é considerável. Então, o que a gente espera em negócios, né? Um ganho em vendas e atingir um público-alvo mais específico, para onde os casos demonstram maior possibilidade de interesse para resultados positivos. Assim, podemos direcionar melhor a estratégia e quantidade de ligações. Então, imaginando que nossa equipe de marketing seja mais assertiva e não passe ligações apenas para clientes que podem estar no target definido, né? Naquele target que a gente não quer. Então, a gente tem uma visualização de distribuição de pesos de etapa importante para o negócio e para desmistificar o modelo através de ajustes finos, né? E a gente teve um resultado de precisão de 60%, mas o F1 de 31% e o recal de 20% do conjunto de testes, né? Que levou a gente a repensar sobre o modelo um pouco, mas foi bem divertido. Então, eu queria deixar o agradecimento a todos os monitores e professores do curso de extensão de mineração de dados complexos da Unicamp. Muito obrigado e até logo, pessoal.